Nos ajuda a ouvir, a guardar, meu Deus, para não pecar contra Ti. Tome em Tua mão o Teu servo, que vai transmitir a Tua palavra. Ser com ele como o Senhor tem sido em outros lugares, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Vamos abrir as Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 4, a parte A do versículo 10. Com muita alegria me encontro mais uma vez nesse suntuoso templo. Louvo a Deus pela vida do pastor José Mário, irmã Iracema, toda a diretoria da igreja, ministério, todos os membros. Que Deus abençoe vocês. Parabéns pelos 60 anos de existência como igreja nesta localidade e além, porque vocês têm várias congregações fora do Complexo da Maré e Deus tem honrado bastante esse ministério. Diz assim a Bíblia: os 24 anciãos caem prostrados diante daquele que está assentado no trono. Podem tomar assento, por favor. É uma honra estar aqui. Enquanto estava ouvindo os louvores, a minha mente viajando, eu já contei isso aqui. Eu tive o privilégio de ser o primeiro preletor a dar um seminário nessa igreja, aqui nesse templo. Ainda era tudo no tijolo, chão grosso, e marcou a minha vida. Agora, o que mais marcou, eu estava pensando como o tempo passa rápido. No 50º aniversário, eu recebi, tem até hoje, uma medalha do pastor Agostinho Aquino, de saudosa memória, e um ano depois eu tive a honra de pregar aqui, nos 51 anos da igreja, e depois vim algumas vezes. E agora de novo, 14, 15 anos depois, fazendo aquilo que o Espírito Santo tem colocado em minhas mãos. Quero parabenizá-los, revendo aqui vários irmãos, amigos, amigas, vários irmãos que congregam nesta igreja, o pastor, me lembro do presbítero José Mário, hoje pastor presidente, e mediante o que vocês escolheram como tema para essa festa, o capítulo 4, já está aí na tela. Pastor José Mário, eu tomei a liberdade, tomei o cuidado de preparar a minha mensagem em PowerPoint. O meu esboço eu preparei para que vocês acompanhassem comigo. Por quê? Porque esse momento aqui virou praticamente uma escola bíblica de obreiros ou de igreja, uma EBOI, alguma coisa assim, alguma coisa dessa natureza, porque vocês estão aqui cultuando desde sábado e vão até segunda-feira. Já ouviram coisas extraordinárias a respeito desse texto. É um texto riquíssimo, pequeno, o capítulo 4, mas de uma envergadura extraordinária. Para os estudiosos que estão aqui, a igreja, ela sai em Laodiceia. Todas elas representam a igreja do Senhor. Ela sai em Laodiceia no final do capítulo 3, provavelmente arrebatada, e aí começa a história da majestade do trono, que é a pauta do tema de vocês. Começa algumas coisas que vão acontecer aqui na terra após a saída da igreja, o arrebatamento da igreja. E eu estive observando cada ponto desses 11 versículos, a forma de João trabalhar. Não foi só a revelação da parte de Deus, mas a forma do ajuste, colocando tudo em seus devidos lugares. Tem até uma frase aí que eu vou falar daqui a pouco. João, ele é ousado, e tem uma frase que diz assim: as coisas que brevemente devem acontecer. Aí, para alguns, parece dúvida, e não é dúvida. Brevemente deve acontecer, porque esse texto ele é profundamente escatológico. E a escatologia bíblica é a doutrina das últimas coisas, as coisas que brevemente devem acontecer,
porque aponta para o futuro. Nós não estamos no futuro. Falamos mediante a revelação da palavra. Então, pastor José Mário, para pregar esse capítulo 4, no mínimo aí umas 5 horas para dar uma boa introdução nesse capítulo 4, não é por ser bom, também não é falsa modéstia não, sei do ministério que Deus tem me chamado, mas é pela grandeza do tema ou do texto, principalmente do texto que vocês escolheram. E eu tive que dar um jeitinho, pastor, na minha oratória, para apresentar os irmãos na sala do trono, porque o texto não fala. Então, teve que dar um jeitinho e nós vamos hoje aparecer lá na sala do trono. Fiquem tranquilos, tá bom? Então, vamos lá. Está aí na tela, eu e você na sala do trono. Passa aí para a introdução. A introdução eu digo assim: a excelência da majestade do trono. Toda a igreja, bem alto. 1, 2, 3, falem. A excelência. Igreja viva, isso é bom demais. Deus é esse personagem principal apresentado no texto em apreço. A ele pertence, porque o texto fala sobre isso, pertence toda glória e honra. Eu usei lá em cima a palavra excelência, agora eu digo excelência. O que é excelência? O texto aí é uma excelência, aparece Deus em sua excelência. O que é excelência? Excelência é o sumo grau de bondade. Excelência é sumo grau de bondade ou perfeição. É o mesmo que qualidade superior. A festa de vocês está excelente. É um sumo grau de bondade, é algo superior, é algo que vai mais além. Os 65 anos daqui a pouco acaba. Na segunda-feira o último culto acaba. Mas o trabalho está sendo feito com excelência, como foi os 64, 63, desde o primeiro, dentro da possibilidade da igreja, quando ainda era um barraco, aquela coisa toda que vocês sabem, alguns aqui sabem disso, até chegar esse momento, o momento de excelência. Então, excelência é o sumo grau de bondade, ou perfeição é o mesmo que qualidade superior. Vamos ver aí mais à frente o que é excelência? Aí eu digo assim, é o mesmo que qualidade superior. Vamos lá, fale comigo essas três setinhas, toda a igreja. Primeiro, qualidade. Segundo lugar, terceiro lugar, tratamento das pessoas com alta hierarquia. Isso é excelência. Na nossa igreja, nós temos que atentar para essa verdade, principalmente a última, que diz assim, tratamento das pessoas com alta hierarquia social. Na palavra excelência, e na palavra igreja, e na palavra gospel, e no nosso meio a Bíblia fala sobre isso, sabe como? Dá honra a quem tem honra. Não é bajulação. Se fosse lá na minha igreja aqui próximo, lá na frente, lá perto da Avenida Brasil, eu iria falar, não é puxar saquismo, aqui eu não tenho coragem de falar isso não, lá eu falo, tá? Mas aqui eu falo que não é bajulação, não é jogar confete, mas é tratar a pessoa com alta hierarquia social, é da honra quem tem honra. Meu Deus do céu, eu fiquei aqui maravilhado, impactado em rever o pastor Mário e alguns amigos, sabe por quê? São pessoas de excelência. O pastor José Mário, presidente do campo, tem que ser tratado, não é bajulação, mas dessa forma, é o tratamento das pessoas com alta hierarquia social. A palavra é excelência. Vocês estão tratando do trono de Deus. Eu vou me ater a falar o tempo todo da grandeza de Deus e do trono, porque nós chegaremos na eternidade, mas o trono já existe, Deus já existe, tudo já está preparado. Então nós temos que aprender a ter esse comportamento de dar honra a quem tem honra, o dirigente da congregação, do ponto de pregação, do subponto de pregação, aquele culto que abriu lá na sala da casa da irmã aí na comunidade. O camarada é o dirigente, o camarada é o líder. Tem que aprender a dar honra a quem tem honra, a quem prega, quem canta, quem rege, quem dirige. O meu líder, eu tenho que dar honra a quem tem honra. E o que é isso, pastor? É o mesmo que qualidade superior ou qualidade excelente, a categoria de primazia, é o tratamento das pessoas de alta hierarquia social. Quantos podem dizer glória a Deus aí?
Vamos mais embaixo um pouquinho, antes de entrar no primeiro tópico. O que é excelência? É colocando-a, todos juntos, mas bem alto. Primeiro, todos juntos. Colocando-a. Segundo lugar. E em terceiro lugar. Deixa eu contar uma coisa a vocês. Eu conheço a convenção do pastor José Mário, eu já fui da Confraderge e prego muito na Confraderge, ele sabe. O vice-presidente é meu amigão, um pastor lá de São João de Meriti, e outros obreiros, conheço bem a convenção. E na convenção, o pastor Edgar, eu quando ministrava aqui na Escola Bíblica do Rio, pastor Timóteo, eu sempre citava o pastor Edgar. Ele é um mestre, é um camarada que conhece muito bem de Bíblia, e tem outros homens ali que conhecem Bíblia de uma forma excelente. E o pastor José Mário convida de novo o pastor Lauri para pregar, e eu me sinto nessa posição. Que posição é essa, pastor? É colocando-a no grau mais alto, é honrando-a com primazia, é destacando acima de tudo, longe da ideia de megalomania. Fale comigo, megalomania. Megalomania quer dizer mania de grandeza, de onde vem a altivez, a vanglória, o inchaço, a soberba, longe da ideia de soberba, mas eu me sinto assim, colocando-a no grau mais alto, honrando-a com primazia, destacando acima de tudo. O presidente dessa igreja conhece um monte de homens de Deus que tem uma boa mensagem, uma boa palavra, poderia ter convidado outras pessoas para esse evento, mas trouxe o pastor Lauri para pregar na quarta-feira. A mesma coisa o Espírito Santo faz na vida de cada um de vocês, até chegar à eternidade. Olha quantas coisas maravilhosas Deus vai fazer em nosso meio. Olha quantas coisas maravilhosas Deus tem para fazer em nosso meio. Mas pastor Lauri, o vento está soprando, a luta é grande, a opressão é demais, as calúnias, pedradas, difamações, perseguições, opressões estão abafando o meu ministério. É mesmo? Eu tenho uma notícia para vocês. Qual? A Bíblia diz em Romanos 8:18 que o sofrimento do tempo presente não há de se comparar com a glória que em nós é de ser revelada. Cadê o glória ao nome de Jesus aqui? Glória a Deus. O que você passa hoje, Deus tem coisas maiores para você lá na frente. É a glória que há de ser revelada. A glória, porque o tema aí fala de glória. Pastor, que glória é essa? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz que até chegar lá, nós vamos nos renovando de glória em glória. Você fala a segunda parte, vamos lá, de glória. De glória. Quantos precisam dessa glória? Diga glória ao nome de Jesus. Isso é excelência. Vamos para o primeiro tópico da minha mensagem. Tem apenas 2 tópicos, tá? Encerrei a introdução. Fale comigo aí bem alto. A adoração com excelente propósito. Toda a igreja. Nesta última hora da Igreja de Cristo na Terra, muitos servos de Deus, até os adoradores, instrumentistas que estão aqui, tá? Até considerados levitas, não têm buscado entender o que é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração não é só cantar bem, faz parte. Tu tem que cantar, como também pregar. Na pregação tu aprende estudando homilética, e tu vai aprender a arte de pregar. Legal. E no mundo do louvor, ou no ministério do louvor, as pessoas que cantam na igreja também vão fazer aula de canto, para saber, vocês me corrijam, não é muito a minha área não, tá? Mas para saber respirar na frase, aprender a sustentar um agudo lá em cima, não semitonar o hino, para poder ter inflexão, impostação de voz, para poder ter uma melhor dicção como pregador, na hora que estiver cantando. Antigamente se falava em taquara rachada, eu não vou falar isso aqui na igreja, claro, né? Então, a pessoa ela tem que ter tudo isso, postura de púlpito, que alguns estão pregando postura de palco. Aqui não é palco. Palco é para Raul Gil, Xuxa, Angélica.
Palco é para essa turma aí de fora, aqui é altar, é lugar onde Deus fala, é lugar onde Deus revela. Você crê nisso? Diga glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Então eu preciso entender o que é uma verdadeira adoração, amados. Além de cantar bem, eu tenho que entregar a minha alma a Ele em adoração, exultação ao grande e soberano nome do Senhor. Vamos lá. Eu coloquei aí 3 subtópicos apenas. Vamos para o primeiro. Aí eu começo a dissecar o texto do capítulo 4. Olha o que eu digo. O apóstolo João começa o capítulo 4 do Apocalipse enaltecendo a grandeza do poder da revelação de Deus. É isso que o pastor Mário viu nesse tema. O engrandecimento do poder da revelação de Deus. E onde está isso, pastor? Versículo 1, depois destas coisas, olhei. Essa parte aí da Bíblia é linda. O João aprendeu isso aonde, pastor? Ele aprendeu com o mestre. Onde o mestre ensinou isso para João? João, capítulo 4, versículo 29, lá no Evangelho, Jesus falou para eles assim: levantai os vossos olhos e vede. O homem e a mulher de Deus têm que buscar da parte do Senhor a visão, a revelação, para poder ter uma vida espiritual equilibrada. E olha como eu chamo essa vida espiritual equilibrada. O apóstolo João começa o capítulo 4 do Apocalipse aqui, enaltecendo a grandeza do poder da revelação de Deus. Por que isso, pastor? Porque ele sabia, pastor Mário e obreiros, ele sabia que com toda a revelação, com toda a espiritualidade, grande ali naquele momento era Deus. Grande em nosso meio é Ele. A glória tem que ser para Ele. Pastor Lauri, onde está na Bíblia que Ele é grande? Salmo 48, versículo 1 diz assim: grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Ele é grande, diga glória a Deus. Eu não te convenci? Isaías capítulo 12, versículo 6 diz assim: canta, jubila de gozo, ó habitantes de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de vós. E eu tenho uma notícia para vocês: ele entrou nesse culto desde o primeiro momento que o irmão entrou, abriu a porta da igreja. Ele está em nosso meio, o Senhor está em nosso meio. Eu sinto a presença dele em nosso meio, ele é grande. Glória ao nome de Jesus. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, fala da grandeza de Deus assim, pastores. 1 Timóteo capítulo 1, 17, ele diz assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, a único Deus, seja dada a honra e a glória para sempre. Você veio glorificar ao nome de Jesus aí? Você veio glorificar ao nome de Jesus? Olha a ideia do primeiro tópico: a adoração com excelente propósito. Essa foi a primeira razão. Vamos para a segunda razão. Ainda na primeira razão, eu dividi isso e subdividi em 2 e mais 2 partes. Vamos lá? Eu digo assim, lá no primeiro ponto, eu digo assim, olhei essas coisas. E aí, pastor? Ele viu. O que ele viu? Letra A, toda a igreja, bem alto. O que ele viu? Letra B. Falava com ele o quê? 2 setinhas. Vamos lá, ainda no versículo 1. O que falava com ele a voz? Primeira, toda a igreja. Sobe para aqui. Segundo lugar, te mostrarei. Olha que coisa maravilhosa, vem cá, sobe aqui, eu quero te mostrar coisa excelente. Saia dessa dimensão, saia dessa situação, venha para um lugar mais glorioso. Sobe aqui, vou te mostrar coisas excelentes, o que deve acontecer. Que coisa maravilhosa. Eu fico pensando, amados, João, ele escreveu o Evangelho, a primeira epístola, a segunda epístola, a terceira epístola, e escreveu também
o Apocalipse. Foi o único discípulo que não morreu de morte trágica, mas tentaram. Segundo a tradição, jogaram João dentro de um caldeirão de óleo ou de azeite fervendo, borbulhando. Quando jogaram João lá dentro para matá-lo, diz a história que João se levanta pregando o evangelho de Cristo. Que coisa linda, né, pastor? E aí, pastor, a segunda coisa está aí, qual? Pegam João e lançam lá na ilha de Pátimo, no anonimato, separado de tudo. Dizem até que eram habitadas por serpentes. Quem sabe uma serpente dá uma picada nele e ele morre. Mas eles não sabiam que João, aquele que deitava, se reclinava no seio de Jesus, não ia ficar à mercê do problema. Por quê? Chega a hora de Deus falar, te jogar aqui, agora sobe para cá, eu quero te mostrar as coisas que devem acontecer. Você pode adorar ao nome de Jesus aí? Levante as mãos assim, adore ao nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que coisa linda, né? Parece que aquela prova era para destruir o ministério dele. Tem um corinho da época do pastor José Mário, que cantavam assim: o inimigo pelejou, pelejou, pelejou. Pastor Mário ensinou direitinho, né? Que coisa legal, né? O inimigo pelejou, tentaram acabar com o ministério de João. E a coisa mais linda que Deus fez no ministério de João. O teu nome, por favor? Ricardo. É diácono, presbítero, evangelista, obreiro? Legal. Obreiro, eu também fui membro obreiro auxiliar. Eu fui membro obreiro, diácono, presbítero. E em 92 eu fui ordenado a pastor. Olha bem, Ricardo. Tem algo aí mais sobrenatural. Esse João que tentaram acabar com o ministério dele, ele apacenta a igreja de Éfeso até a morte. Mas ele faz um discípulo, Ricardo. Pastor Mário está fazendo discípulos aqui. Ele fez um discípulo. E o nome desse discípulo, o camarada era igual o João, cheio de fé. O nome desse discípulo era Policarpo. E sabe o que aconteceu? Na perseguição contra a igreja, pegaram Policarpo, fizeram uma fogueira e falaram: nega Jesus ou morre, nega Jesus ou morre, nega Jesus ou morre. Sabe o que disse Policarpo? Eu fico todo aqui tomado pelo Espírito. Há 90 anos eu tenho lhe servido. Ele nunca me negou. A história conta ele falando, ele nunca me negou, morreu, mas não negou o nome de Jesus. Você pode adorar ao nome do Senhor. Você pode exaltar ao nome de Jesus aqui. Que coisa legal, né? Meu Deus do céu. Pena que a hora aqui passa muito rápido. Já são 8h28. Lá perto da minha igreja agora deve ser 7h15. Não é? Aqui é mais para dentro um pouco. Então a hora aqui acelera, porque já está mais perto da linha vermelha, da linha amarela, aí a hora acelera, que os carros ficam jogando a hora lá para frente. Não sei se vocês já repararam isso, mas isso aqui, esse tema, esse texto que foi escolhido, ele é maravilhoso. Vamos lá, querida, para o número 2. Número 2, olha o que eu digo. Eu estou no tópico, a adoração com excelente propósito. 2, João deixa claro que as visões apontadas no texto é uma preparação para a abertura dos 7 selos, declarando a majestade de Deus como Criador e o amor de Deus como Redentor. Deus como Criador e Deus como Redentor. Só que aparece uma outra frase aí. Além de Deus como Criador e Redentor, aparece a sua majestade. Olha que coisa legal que existe nesse texto. Aí, nesse número 2, apresentando essa majestade, olha o que diz ainda o versículo 1 do capítulo 4. Mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Já expliquei a vocês, é na esfera escatológica, é a doutrina das últimas coisas, é as coisas que brevemente, sabe o que eu estava falando, deve acontecer? João que escreveu, amados, um homem mega super power revelado, ele fala das coisas que brevemente devem
acontecer. Pastor, ele era revelado? Claro que ele era revelado. Na primeira carta, capítulo 2, versículo 20, ele fala assim: temos a unção do santo e sabemos tudo. Mas em relação à escatologia, ele usa a frase deve acontecer. Vamos fechar o primeiro tópico agora com o número 3. Eu estou falando a adoração com excelente propósito. 3, daqui a pouco vocês vão me ajudar. Olha o que eu digo. O Senhor intimou João para subir. A palavra não foi essa. Pode ser. O que tu acha? Sobe para cá. Isso ali é intimar a João a subir, a fim de que ele pudesse receber uma visão das coisas que devem acontecer, não só no céu, mas também na terra. Como é isso, pastor Lauri? Olha o que diz o capítulo 6, versículo 8. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra. São os selos abertos que João viu. E aí, pastor, vamos ver? 4 coisinhas rápidas que vão acontecer após tudo isso. Toda a igreja, letra A. Primeiro, matar como? Primeiro. Segundo. Terceiro. Por último lugar. Aí alguém fala assim, parece um contrassenso, estamos vivendo a época da tecnologia avançada. Daniel 12:4, e tu, Daniel, fecha, pois, esse livro, porque nos finais dos tempos uns correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. A guerra para hoje é uma guerra com mísseis, essa coisa toda que vocês sabem, mas aí fala com espada. Espada na Bíblia simboliza a palavra, mas espada simboliza também juízo. É o juízo de Deus que será impetrado na terra. Primeiro com espada, segundo com fome, terceiro com peste, quarto lugar com feras da terra. Pastor, já estou apavorado, vou vivenciar isso? Claro que não. Por que você não vai vivenciar isso? Porque a igreja foi tirada no final do capítulo 3, irmãos. Nós não estaremos aqui quando os selos forem abertos. Pastor, por que tu acredita que nós não estaremos aqui? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da grande tribulação que há de vir sobre o mundo, sobre os que habitam na terra. Quando isso acontecer, a igreja já foi tirada ao encontro do Senhor nos ares, nas nuvens, e estaremos para sempre com Ele. Você pode glorificar ao nome dEle, você pode adorar ao nome dEle, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. Vamos para o segundo tópico da nossa mensagem. Segundo tópico, fale comigo. A majestade do trono traz revelação. Toda a igreja. Eu terminei lá o primeiro tópico, usando a Bíblia ARC, que é Bíblia Revista Almeida Corrigida, tá? Agora eu começo com a NTLH, é a Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia de estudo na linguagem de hoje. Olha o que diz aí embaixo. Deus, em todas as dispensações, procurou se revelar aos seus filhos amados. Olha o texto, versículo 2, na Bíblia NTLH. Suba aqui e eu mostrarei. Essa palavra, ela mexeu comigo, eu sublinhei, porque ela mexeu comigo. E eu te mostrarei o que precisa acontecer depois dessas coisas. Sabe por que Deus falou isso? Ele estava querendo dizer que é irrevogável, não tem como, vai acontecer, precisa acontecer. A abertura daqueles selos, das taças derramadas, aquilo que Joel, Amós e outros profetizaram sobre o grande e terrível dia do Senhor, isso daí precisa acontecer, não tem jeito. Por quê, pastor? Eu trato lá em cima da palavra dispensação. Fale comigo, dispensações. Dispensações, sabe o que é dispensações? Inclusive está vindo no novo livro, que lá na frente estarei lançando. Eu falo sobre as 7 dispensações da Bíblia também, numa nova obra que estou escrevendo sobre teologia. Preste atenção, sabe o que é dispensação? Eu dou o parecer de muitos estudiosos e falo o meu parecer. É uma oportunidade otorgada por Deus ao homem para que ele se converta.
a dispensação. São 7 dispensações na Bíblia: a inocência, a consciência, o governo humano, a patriarcal, a lei, a graça e o milênio. Fale comigo: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. De novo, já memorizaram? Então vamos de novo: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. Só vocês agora: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, que é a quinta, graça e milênio. Memorizaram, né? Então vamos lá: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. O que houve? Fiquei sozinho? Me deixaram sozinho? Puxa vida, não deu? Vamos de novo: inocência. Fala da criação, a queda do homem. Consciência. Da queda do homem ao dilúvio. Fala em governo humano. Do final do dilúvio até a torre de Babel. Fale patriarcal. Da chamada de Abraão no capítulo 12 de Gênesis até a deportação de José com 70 almas para o Egito. Falem lei. Do Monte Sinai até o Monte Calvário. Olha que coisa legal. Fale comigo: graça, que é a sexta. Do Monte Calvário, é a nossa, até o arrebatamento da igreja. Cadê o glória a Deus aqui? Fala comigo: milênio. 7 anos após o arrebatamento, 1000 anos de paz sobre a terra. Para quê, pastor? Para se cumprir Isaías 9,6, que diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, governo aqui, liderança está sobre os seus ombros. Quem é ele, pastor? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Eu sinto a presença dele aqui. Príncipe da paz, 1000 anos de paz aqui na terra. Você pode adorar ao nome de Jesus? Glória a Deus. Precisa acontecer. Aquilo ali não tem como fugir, meu irmão. O texto na Bíblia, NTLH, fala: precisa acontecer. Vamos lá. Número 1, toda a igreja. Vamos ver aí, número 1. Eu vou falar a primeira parte do número 1, vocês vão falar a segunda, que está em negrito. Primeiro, João, ao receber o convite divino, é coroado pelo Senhor numa visão impactante e de extrema espiritualidade. A palavra impactante é a palavra da moda. O camarada não pregou nada, mas um amigo dele mente para ele: ô rapaz, que palavra impactante. Não faça isso. Não pregou nada, foi mal, não foi bem. Parabeniza, ó, Deus continue te abençoando e te dê novas mensagens. Para quê? Para quê? Alguns não têm nem um básico em teologia, mas o parça, o brother, o amigo, fala mestre. Virou moda no meio dos pregadores. Eu tenho raiva desse negócio. Meu mestre, fala mestre. Mestre de quê, meu irmão? Nem um básico em teologia o camarada tem. Ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é a doutrina, não sabe o que é a teologia, não sabe o que é ensinamento, ainda não aprendeu. Não é desmerecer, não. É dar além daquilo que a pessoa tem. Isso é um perigo muito grande, porque ele sai por aí falando bobagem em cima dos altares, e as pessoas estão aprendendo bobagens em cima dos altares. Tem membros, tem pastores da Assembleia de Deus que não creem no arrebatamento, pastor. Não creem no arrebatamento da igreja, porque aprenderam com um determinado camarada, não vou citar o nome dele hoje, eu não quero citar. Hoje eu não estou inspirado para essas coisas, mas aprenderam e estão pregando por aí que não haverá arrebatamento da igreja. Aí vieram discutir comigo dizendo assim: porque vocês defendem o arrebatamento da igreja, dizendo que Jesus virá de forma secreta. Mas veio discutir com a pessoa errada. Eu tenho algumas obras de escatologia, e tem um livro que eu mandei para cá, um azulzinho, de escatologia bíblica. Quando o camarada veio com essa tese, não tem na Bíblia a palavra secreto. E vocês falam que o arrebatamento será secreto. Tu continua acreditando? Eu falei: claro que eu acredito. Mas pastor Lauri, não tem a palavra secreto na Bíblia. Aí eu perguntei ao personagem: tu crê na doutrina da Trindade? Aí ele falou assim: creio, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eu falei: procura a palavra Trindade na Bíblia. Não tem a palavra Trindade. Mas a Trindade está na Bíblia.
A palavra trindade não tem, mas a trindade está na Bíblia. Aonde? De Gênesis ao Apocalipse. Mas me mostra 2 versículos. Vou falar o primeiro, no segundo não vão embora não. Espera mais uns 10 minutos. Olha só, o primeiro, Mateus 28, 19 e 20. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Ide às nações, batizando-as em nome do Pai. De quem? Do Filho e de quem? A trindade na Bíblia. A trindade está na Bíblia. Diga glória ao nome de Jesus. Ah, é, pastor? Não me convenceu. Não vão embora. 2 Coríntios 13, 13. Olha o que Paulo diz. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão de quem? A trindade está na Bíblia, impregnada na Bíblia. Eu adoro a trindade, eu amo a trindade. O nome trindade não tem, mas a trindade está. Aí ele ainda se achou dono da razão. Não, mas a palavra secreto não tem. Eu falei, tu crê que Deus, ele é onipresente? Claro que eu creio, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Procura a palavra onipresente na Bíblia, não está. Mas ele é onipresente. Quer ver? O lado de lá, Deus está aí, diga aleluia. Aqui, Deus está aí. Do lado de cá, Deus está aí. Aí em cima, Deus está também. Ele é onipresente. A palavra uni quer dizer toda. E presente quer dizer presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Olha que coisa maravilhosa, o teu Deus onipresente. Aonde está isso na Bíblia, pastor? Salmo 139, 7, o salmista diz: para onde fugirei do teu espírito? Para onde me esconderei de tua face? Se eu subo aos céus, tu estás. Se eu desço as partes baixas da terra, tu estás também. Se eu tomo a asa da alva, é a tua destra que me guiará. Sabe o que é que diz o versículo 4? Tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu levantar. Olha que coisa linda. A palavra ainda não veio na minha boca e tu já as conheces. Adore esse Deus onipresente, onipotente, onisciente. Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus. No meu livro vocês vão ver a palavra secreto, arrebatamento de forma secreta. Sabe por que é secreto? Você que foi oprimido, perseguida, você que foi perseguido, passa aí pelas turbulências da vida. Vai chegar a hora que Jesus virá só para os seus. Ele vai vir só para a igreja, só a igreja que vai contemplar a vinda dele nos ares. Pastor, é nos ares? Claro que é. Pastor, tu crê no arrebatamento? Claro que creio. E onde está isso na Bíblia? 2 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 em diante, Paulo diz assim: irmãos, não sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e juntos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Tu crê no arrebatamento? Tu crê no arrebatamento? Tu crê no arrebatamento? Tem pastores na Assembleia de Deus pregando contra, dá pena, mas é o momento em que nós estamos vivendo. João, ao receber o convite divino, é coroado pelo Senhor numa visão impactante e de extrema espiritualidade. Passa aí, por favor, olha o que diz o texto. Toda a igreja, bem alto, vai aparecer em negrito, toda a igreja. Ele foi convidado por Deus, foi chamado por Deus. Agora a Bíblia revista em Almeida atualizada. Vamos ver o que diz o texto. Estava... Sabe por que Deus deixou isso para nós? É para dizer, as coisas que brevemente devem acontecer, já está preparada. Já estão preparadas nos céus. Havia ali, estava um trono armado no céu. Tem pessoas que não creem nessa verdade. Vamos para o número 2, por causa do nosso horário. Número 2, esta visão impactante e de extrema espiritualidade que João teve da parte de Deus, deu-lhe condições de ver. O que diz o texto? Mais embaixo, toda a igreja, bem alto. Alguém? Não, não é assim. Deu condições de João ver. Quem ele viu? Toda a igreja, com sentimento, bem alto, todos juntos. Alguém. Esse alguém aí também achei por bem sublinhar. Ele estava sentado no trono. Que coisa maravilhosa. Glória ao nome de Jesus. Que visão extraordinária.
Que visão extraordinária! Jacó viu, Ezequiel viu, Isaías viu, vou mais além, Estevão viu e viu ele se colocando de pé. Como dizer: vinde, bendito do meu Pai, recebei por herança o reino que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. Vem preparar tudo aí, vem. Já começa por você. Foi mais ou menos isso. Alguém sentado no trono. Aí vem o pastor Mário e traz esse tema para a igreja. Eu e você na sala do trono. Lá ele já está assentado no trono. Eu tento imaginar como deve ser esse trono. Deve ser a coisa mais linda que o ser humano já viu. Não é sensacionalismo, não. Deve ser a coisa mais gloriosa que o ser humano já pensou em ver. Mas lá estava ele. João viu alguém. E eu lembrei agora até da Andréa Fonte, né? João viu alguém sentado no trono. Passa aí, por favor. Número 3. João não foge da responsabilidade e logo passa para a excelência desta visão, dando as características desse ser maravilhoso e de extrema soberania. Hitler pensou que era soberano. Saddam Hussein pensou que era soberano. Nabucodonosor fez até uma estátua. E um dia ele disse assim, no capítulo 2, capítulo 2, essa é a grande Babilônia, no capítulo 4, que eu edifiquei. Foi viver 7 anos no campo. Quantas pessoas que na história acharam que eram soberanos, mas João viu um personagem, o nosso Senhor. E a palavra que eu uso aí, amados, é proposital, de extrema. É além da conta, é além do nosso entendimento, de extrema soberania. Ele é tão soberano que a Bíblia diz que ele está entronizado entre os querubins. Se eu trouxesse alguns homens da Bíblia hoje aqui, não vai dar para trazer todos, tá? Mas vamos imaginar trazer Isaías aqui. Como ele é para você, Isaías? Isaías iria citar só o capítulo 40. Ele fez os céus, é o capítulo 40 de Isaías. Ele fez a terra, ele fez os mares, ele fez todas as coisas. Aí ele fala assim: o que fez os céus e a terra, olha o que Isaías fala. Ele mediu a terra a palmos. Já pensou? Deus media a terra a palmos. Eu pensei nesse texto quando eu estava fazendo uma viagem para Nagoya, no Japão. Eu peguei um voo até a França, 12 horas, e depois até Nagoya, mais 12, 24 horas voando. E eu passava por cima dos mares, por cima da terra, longe demais, é o outro lado do mundo. Aí eu comecei a pensar nesse texto: meu Deus mediu a terra a palmos. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não temos ainda a noção de como é esse Deus. Sabe o que Isaías diz? Ele formou tudo isso. É uma coisa que mexe comigo quando eu leio, que ele fala assim, ó: ele formou as estrelas. Tu acha isso banal? Eu também acho, né? Banal. Mas aí o texto diz assim: ele deu nome às estrelas. Ah, pastor, é fácil dar nome? Legal, ele deu nome a cada uma delas. Aí foge do natural e entra o sobrenatural. Sabe o que diz o mesmo texto lá em Isaías 40? Ele as chama pelos nomes. Ele não esqueceu o nome de nenhuma das... Eu só conheço Estrela d'Alva e Três Maria, ou Três Marias, né? Só conheço isso. Ele chama as estrelas que ele fez pelos nomes. E um dia eu vi tanta estrela na minha vida. Eu fui pregar em Provetá. Aí peguei aquela barca atravessando para Provetá. O céu, tu só vê céu e mar. Aí tu vê muita estrela. E eu pensando aquela. E me perdi. Ele deu nome a cada uma delas. Não te convenci, né? Agora é para te convencer. Ele formou as estrelas. Ele deu nome às estrelas. A terceira parte diz assim: ele
as chama pelos nomes. Legal, essa é a terceira parte. Mas olha a quarta. E elas lhe obedecem. Glória ao nome de Jesus de Nazaré. Estão sentindo mesmo a graça de Deus aqui? Pastor Manuel, está sentindo a graça de Deus? A Márcia também. Levanta a mão aí, Márcia. Lá atrás, no penúltimo banco. O Vitor, tá também. Que coisa linda. A graça de Deus está aqui no santuário, amados. Ele formou as estrelas, Ele deu nome às estrelas, Ele as chama pelo nome e elas lhe obedecem. Não te convenci, né? Sabe o que diz o versículo 22 de Isaías 40? Olha só, Ele está assentado, o trono dele, olha só onde é o trono dele. Ele está assentado acima do globo da terra. A ciência foi descobrir isso muito tempo depois que a terra era redonda. Isaías já dizia: ele está assentado acima do globo da terra e vê os moradores como gafanhotos. Você que entrou hoje aqui no santuário dizendo que Deus não te vê, Deus não te ouve, Deus não te contempla, hoje essa maldição cai por terra. Por quê, pastor Lauri? Isaías 49, 15 e 16 diz assim: pode uma mulher esquecer-se do seu filho, do filho do seu ventre, que não venha se compadecer dele. Todavia, o que conhece a estrela, chama pelo nome, ela lhe obedece. Diz assim um texto: todavia, eu não me esquecerei de ti, porque nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Oh, aleluia! Glória ao nome de Jesus. Extrema soberania. Põe agora o texto, toda a igreja lendo a extrema soberania. Vamos lá, bem alto. 1, 2, 3, a igreja. Isso é a majestade que João viu, que estava sentado, ele faz. Só que essas pedras, o ouro da Bíblia, o jaspe da Bíblia, toda a riqueza que a Bíblia mostra no Apocalipse, é isso aqui, ó. É nada perante aquilo que nós vamos ver no céu. Era o ouro que João conhecia, era o jaspe que João conhecia, era o sardônio que João conhecia. Lá do céu é mais excelente. As coisas de Deus sempre são mais excelentes. Você pode dizer glória a Deus? Vamos para o número 4, já partindo para o encerramento. Número 4, olha o que eu digo. João ainda se preocupa em revelar o que o soberano, olha só, que o soberano não se encontrava sozinho. Ele não estava sozinho. Vocês leram isso aqui nessa noite, na leitura oficial. Pastor, ele não estava sozinho, não. E ele diz, o que é que ele diz? Ao texto, todos juntos, bem alto. Ao redor há também 24 tronos, e assentados nele 24 anciãos. Olha que coisa legal. Subentende-se, olha a palavra que eu estou usando aqui, tá? Para os teólogos. Subentende-se que são representantes das 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. 12 com 12 dá quanto? 24. Junto a ele estavam os 24 anciãos. Olha só que coisa extraordinária nesse momento majestoso. É isso, pastor? Não é só isso. Vamos para o número 4. É o penúltimo lugar que eu vou usar. Assim, aqui ainda diz assim, eu separei isso aí em 6 partes. Olha só. Junto, o texto diz: ao redor do trono há também 24 tronos e assentados 24 anciãos. Deste mesmo trono, João via, está ali. O que é que ele via? Versículo 5, bem alto, toda a igreja. Versículo 5. Versículo 5. Letra D, versículo 5. Isso aí eu vou ter que parar um pouquinho, pastor Mário. E versículo 5, letra E. Mais embaixo, letra F, todos juntos, bem alto. O que ele via? Todos juntos. A revelação dos 4 seres viventes. E vou ter que parar um pouquinho aí também. E por último lugar, o que é que ele via?
O El Shaddai, quando tu lê na tua Bíblia, tu vai ler assim, o Todo-Poderoso ali é o El Shaddai. No meio de tudo isso, ele via o Todo-Poderoso, ele via o El Shaddai. Volta lá um pouquinho na letra E, por favor, a relação dos 7 Espíritos de Deus. Quando tu abre a Bíblia no livro de Isaías, deixa eu dar uma lida para vocês aqui, livro de Isaías capítulo 11, o versículo 12, Isaías profetizou, mas não sabia quem era. Olha o que diz o texto, versículo 2, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Olha o que diz o texto, sobre ele. Primeiro, o espírito de sabedoria. Segundo, o espírito de entendimento. Terceiro, o espírito de conselho. Quarto, o espírito de poder. Quinto, o espírito de conhecimento. E por último lugar, o espírito do temor do Senhor. Aí João vem dar a essa mesma revelação que Isaías já tinha falado, os 7 Espíritos de Deus sobre a vida dele, mas ali também fala de um personagem que ele via com 4 rostos, e eu li isso aqui nessa noite com vocês, na leitura oficial, um personagem com 4 rostos, rosto de leão, rosto de boi, rosto, hoje tu vai saber, rosto como de um homem e um rosto como uma águia. Aquilo ali representaria os 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, escrito aos judeus, é o evangelho representante pelo leão. Leão ali, meus amados, leão ali está mostrando o poderio do evangelho de Mateus. Jesus é o leão da tribo de Judá mesmo, vocês sabem disso, tá? Fala ali daquele momento maravilhoso. Boi fala de simplicidade, que é o evangelho de Marcos. O rosto de homem é o evangelho de Lucas. E o rosto de águia é o evangelho de João. Não dá tempo para interpretar isso para vocês. Vou falar só um pouquinho de João. Por que uma águia? A águia, quando vem a tempestade na terra, sabe o que a águia faz? Ela sobrevoa a tempestade, procura um lugar para pousar e ela não passa pela tempestade. Por que águia, pastor Lauri? Porque no dia do arrebatamento da igreja, quando a igreja for tomada como uma águia subir aos céus, o mundo vai entrar pela grande tempestade chamada grande tribulação, mas nós não estaremos aqui e estaremos na presença do Todo-Poderoso. Você pode adorar ao nome de Jesus. E eu não te convenci, então você é obrigado a falar mais um pouquinho. Porque Mateus é o leão? Porque está mostrando ali o poderio dele como o evangelho do reino. E como o evangelho do reino, os doutores que estão aqui, evangelho do reino, ele tem geologia, como o rei ele tem genealogia, começa em Abraão e termina em Cristo. A genealogia de Mateus é uma genealogia judaica. Pastor, não gosto de ler teologia. Oi? Genealogia, não gosta de ler, né? Fulano gerou fulano, que gerou cicrano, que foi gerando, é ruim de ler, né? Mas aquela de Mateus é linda, começa em Abraão, termina em Cristo, é judaica, começa na promessa para os judeus, que foi lá em Abraão, termina em Cristo. A de Marcos, pastor, por que não tem genealogia? Porque Marcos é apresentado no texto, vocês leram aqui nessa noite, como boi. Boi ali fala de força, fala de servo, é o evangelho do servo. Ele não escreveu aos judeus, escreveu aos romanos, e os romanos não tinham tempo para ler fulano gerou cicrano, que foi gerando, eles queriam ir para a arena e partir para dentro, eles não queriam genealogia. Aí ele escreve para os romanos, força. O boi fala do servo não tem genealogia, ninguém nem sabe quem é o servo ali é o escravo, ninguém dá nada pelo servo, é o evangelho de Marcos. E o terceiro rosto como de um homem, é o evangelho de Lucas. Ele é considerado como filho do homem, foi escrito aos gregos. Tem genealogia também, pastor, tem, ela é diferente, não os nomes, mas ela é diferente, a formatação é diferente. A de Mateus começa em Abraão, termina em Cristo. A de Lucas começa em Cristo, passa por Abraão e termina em Deus. Ela é divina. Você pode glorificar ao nome de Jesus? Você pode adorar ao nome de Jesus? Pastor, hoje eu vou ler genealogias. Parabéns para os irmãos que estão aqui. Lê mesmo. Vocês vão ver que coisa gloriosa. E a de João, por que não tem genealogia? Porque ele escreveu a igreja. Mateus, ele é considerado como rei. Marcos, ele é considerado como servo. Lucas, ele é considerado como filho do homem.
E em João, ele é considerado como Deus. E Deus não tem princípio nem fim de dias. Por isso não tem genealogia. Ah, pastor, e onde está isso? Lá em João capítulo 1, no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. A palavra, o Logos ali, ele é apresentado como Deus. Deus não foi criado. Deus não tem princípio nem fim de dias. João viu tudo isso aí. Que pena, até nossa hora. Está indo. Número 5, para encerrar aqui, eu quero chegar na sala do trono. Olha o número 5, esse é o último. Fecho essa mensagem, revelando a nossa entrada na sala do trono. Pastor, eu não queria ser antipático àquilo que foi escolhido para a igreja. Eu tenho que me associar, mas eu preciso apresentar para os irmãos. Fecho a minha mensagem, revelando a nossa entrada na sala do trono. Como é isso, pastor? Põe aí o texto na tela, minha querida. Olha o que diz o texto, todos juntos, bem alto, a igreja. Depois... Aonde? A porta aberta estava no céu. Aí veio o pastor Mário e escolheu o tema junto com os irmãos, eu e você na sala do trono. A porta estava aberta no céu. Coloca as 3 coisinhas que eu coloquei aí. Primeiro, letra A, toda a igreja, bem alto. Cristo se manifestou sendo Ele disse assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e achará pastagem. E onde está essa porta, pastor? Letra B, toda a igreja, bem alto. Cristo abre essa porta para os seus. Sabe onde essa porta foi aberta? Lá na cruz do Calvário, quando ele perdeu a última gota de sangue. Não tinha sangue, ele perdeu água. E nessa hora que ele vê que vai morrer, ele diz assim, está consumado. Nesta mesma hora o texto diz assim, Pai, eu a ti entrego o meu espírito. Sabe o que diz o texto? E tendo dito isto, adormeceu. Pastor, onde está a porta aí? A Bíblia diz, ele tinha falado, eu sou a porta. Agora ele abre lá na cruz do Calvário dizendo, sabe o que? O véu do templo foi aberto de alto a baixo. Toda a separação que existia desde o Éden, agora não tem mais. Agora eu chego à presença dele, agora eu sinto a presença dele, agora eu falo com ele, agora ele fala comigo e agora ele está em nosso meio. Cadê o glória ao nome de Jesus aqui? Cadê o glória ao nome de Jesus aqui? Eu quase falei gaiato, eu ia falar assim, um dia um gaiato. Um dia uma pessoa falou, pastor, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Jesus não estava no Calvário? O certo é abrir de baixo para cima. Aí eu olhei para o rapaz, era um curso teológico, eu era presbítero. Deus dá a palavra na hora. Eu olhei para ele e falei assim, o plano de salvação veio de baixo ou veio de cima? Foi rasgado de cima para baixo, meu irmão. O plano de salvação veio de lá. Pastor Lauria, onde está isso na Bíblia? João 3,16. Esse versículo vocês não conhecem? Deus amou o mundo de tal maneira que abriu o céu. Olha só, ele abriu o céu. Ele abriu o céu como abriu para João. Amou o mundo de tal maneira que deu, é de lá de cima para baixo, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele foi aberto para você, a porta foi aberta para você. Você pode glorificar o nome de Jesus, você pode adorar o nome de Jesus. Letra A, letra B, letra C. Para encerrar, letra D, todos juntos. Não, aí é meu nome. A letra D, a letra C, todos juntos, bem alto. Cristo mostra para João, no versículo 1, a porta aberta. Só que isso não é novidade. Ela está aberta mesmo? Está. E onde está isso na Bíblia? Apocalipse 3,8. É o diabo, meu Deus do céu, Satanás, ele fica irado com essa verdade para nós. O que é que diz o texto? Eis que diante de ti pus uma porta aberta.
não há capetas, não há demônios, não há inferno, não há diabo, não há Satanás, não há opressão, não há difamação, não há calúnias, não há pedradas que podem. Adore o nome de Jesus, adore o nome de Jesus, adore o nome de Jesus. Estão sentindo a graça de Deus aqui? Estão sentindo a graça de Deus aqui? A última frase para corroborar, deixa eu fechar aqui para não ser tentado a falar, mas para corroborar com a ideia do pastor Mário e toda a Assembleia de Deus dos Caetés. Pastor, os 3 versículos estão claros. A porta foi aberta, escancarada, nós entramos e vamos mesmo. E aí, pastor? Como eu chego lá? Sabe de quem eu me lembrei, pastor? É encerrando mesmo. Eu me lembrei de Cantares, eu sou apaixonado por Cantares, tá? Eu me lembrei de Cantares capítulo 2, versículo 4. É a noiva que fala. A noiva ali representa a igreja, é a sulamita que fala. Olha o que ela fala para o noivo: leva-me, isso é lindo, a sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Talvez o meu genro Johnny está ouvindo, está sendo legal. Ele está lá em Unamá, ele falou que ia acompanhar a mensagem hoje. Ele falou: pastor, onde tu vai botar a igreja na sala do trono aí? Eu falei: vê até o final, cabra. Se tu estiver vendo, Deus te abençoe, tá? Também não está fazendo nada demais, é teu pastor e sogro que está pregando aqui, tá bom? Se não vê, eu vou pegar minha filha de volta. Não vou pegar, não vou não. Agora preste atenção. Leva-me à sala do trono. A noiva falou: leva-me à sala do banquete. Aí quando ela diz o seu estandarte, a sua bandeira, o seu logotipo, mas o seu logo sobre mim é o amor. Aí eu entendi que pelo amor nós entraremos na eternidade com Ele, na presença dEle, eternamente. Isso aí depois do milênio, depois de tudo, entraremos com Ele na presença dEle. Pastor, a igreja tem participado? Claro que tem. No período do milênio a igreja vai estar na Nova Jerusalém. E depois ela desce para julgar os anjos, que são demônios, e os homens. E quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. A igreja vai estar ali. Aquele que você evangelizou vai lembrar que um dia você evangelizou, ele não quis Jesus, é por isso que você vai estar ali. E depois, pastor, aí depois de uma vez por toda, aonde já estão o falso profeta, aonde já está o anticristo, a Bíblia diz que Deus pega Satanás e lança eternamente no lago de fogo e enxofre, e abre para a sua igreja querida. Oh, Ramandacanda Xerga Menegéria, a eternidade. Leva-me à sala do trono. Quantos nessa noite querem chegar? Leva-me à sala do banquete. Querem chegar à sala do banquete? Levante e glorifique ao nome do Senhor. Levante as mãos e glorifique ao nome de Jesus. Aleluia! Que maravilha, irmão. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória. Chamandarábia, Shuriandarábia. Isso aqui é um ensaio. Prepara para chegar lá. Aleluia. Está sendo notificado a notícia. Estamos mais uma vez escutando a boa notícia, né? Dos salvos em Cristo. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e ao nosso pastor presidente, pastor Zé Mário, por essa oportunidade. Desses 65 anos do Ministério de Caetés, eu tenho 30 anos servindo o Senhor nesse ministério. Eu e minha esposa, irmã Vera, né? Eu quero louvar a Deus e ser grato a Deus por essa rica oportunidade, e o nosso pastor que
nos deu essa oportunidade para dirigir o culto hoje aqui na Matriz. Muito obrigado, pastor. Eu já passo já para ele, como direito, né, o microfone. Deus abençoe, muito obrigado, aleluia, glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, estamos chegando ao final e precisamos oferecer convite. Esse convite é um convite especial, convite sério, você não pode desprezá-lo. É um convite para você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. A mensagem foi pregada, a palavra de Deus foi entregue com ousadia e com graça. Você entendeu, com certeza, o Espírito te esclareceu, o Espírito Santo, e agora é preciso que você se manifeste a essa palavra pregada. Quem deu crédito à nossa pregação? Temos alguém aqui que quer aceitar Jesus como Salvador? Temos alguém? Havendo, é só levantar uma de suas mãos, e assim nós estamos sabendo que há uma decisão. Temos alguém? Alguém que quer retornar à casa paternal, está afastado dos caminhos do Senhor? Temos alguém? Aonde temos uma pessoa? Não temos? Diz a Bíblia que não é por força nem por violência, né? Por mim, eu gostaria de ver umas 30 pessoas aceitando Jesus, pelo menos. Mas não sou eu que salvo. Quem salva é aquele que deu sua vida ali na cruz do Calvário, é Jesus. Estamos fazendo a nossa parte, né? Convidando, celebrando, e a palavra está sendo pregada. Os arautos do Senhor estão fazendo aqui a sua parte também. E Deus tem se manifestado em nosso meio. Ainda não houve salvação, mas isso é com quem salva, né? Vamos continuar convidando, né? Não vamos desanimar e vamos continuar orando, né? A porta da graça ainda não se fechou. Isso posto, irmãos, amanhã, quinta-feira, e a festa continua. De novo, às 19 horas, nós estaremos aqui, dando início ao culto. Quem estará dirigindo o culto será o pastor Edson Martins, congregação Monte Sião, lá do Cesarão. E teremos a área 4, que é composta pelas congregações Nova Betânia, Nova Betsaida, El Shaddai e Porta da Esperança. E teremos também a Concriadec. Todas as nossas crianças do campo estarão aqui também para participar dessa festividade, né? Essa celebração ao Senhor. Nos reunimos para celebrar ao que vive e reina para sempre. Lembrando que temos sexta e sábado, não é? No sábado, pela manhã, nós teremos uma consagração para as irmãs da oração e toda a igreja, né? Unifademi, que vai estar presente, departamento de oração, os obreiros que quiserem vir e puderem, venham buscar a face do Senhor. Deus tem sempre bênçãos para nós. No domingo pela manhã, nós não teremos a escola dominical, mas teremos também uma palestra escatológica com o pastor Roberto Inácio, presidente da Assembleia de Deus, Filadélfia. Vem falar, então todos nós estamos convidados para estar aqui no horário da escola dominical. A aula de domingo da escola dominical vai ser proferida na outra sexta-feira, tá? Você não vai perder a sua aula também. Isso posto, Cantina da Bênção está funcionando, você pode passar lá e fazer a sua refeição. Antes,
o nosso irmão, o bispo Gersonias Ferreira dos Santos, veio aqui com uma missão. Nós vamos passar a palavra a ele para que ele possa cumprir a missão. Bispo, por favor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvamos a Deus, somos agradecidos, primeiramente aí pela oportunidade de estarmos aqui, celebrando com os irmãos todos esses anos e grandes vitórias, né? 65 anos. E eu estou com a missão aqui, nós somos da Assembleia de Deus de São Cristóvão, Ministério de Madureira. Estamos aqui com uma carta convite para entregar à pessoa do pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério de Caetés, pastor José Mário, e viemos aqui para celebrar e também cumprir com esta missão, convidando ele, todo o corpo de obreiros e também esta amada igreja. Hoje, na próxima semana, nos dias 13, 14 e 15, a nossa igreja estará completando e comemorando, celebrando o nosso centenário, 100 anos de Assembleia de Deus aqui no Rio de Janeiro. Então, dito isso, com muita alegria, com muita honra, eu quero entregar em mãos ao pastor presidente e receba esse convite em nome de Jesus. Só. Nós aqui em Caetés, não é? Estaremos no dia 11, fazendo menção desses 100 anos, e o pastor Camilo Figueiredo vai estar pregando aqui a palavra. O convite é para mim e para toda a igreja, tá? Quem puder, é ali no campo de São Cristóvão. Agora, meus irmãos, nós queremos também passar às mãos do pastor Lauri Vilas Boas uma homenagem. Pastor Lauri, por favor. Ele diz assim: homenagem. Ao comemorar 100 anos do início da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado do Rio de Janeiro e 65 anos de pregação na comunidade da Maré, agradecemos por sua participação como dispenseiro dos mistérios de Cristo neste ano comemorativo de nossa igreja local, glorificando ao Senhor pelo comprometimento com a sua palavra, cumprindo propósitos divinos para o qual estais vocacionado. Hoje, dia 5 de junho de 2024, assina em nome da igreja pastor José Mário da Silva. Aqui está. Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Obrigado. Pastor Heraldo também, por favor, vai lhe entregar um presente em nome da igreja. Então vem depois da manhã também. Olha aqui. Celebrando com júbilo ao Senhor. Os irmãos que ainda não foram aqui ao lado, o anexo 3, aqui está a nossa exposição dos 65 anos do Ministério de Caetés. Venha conhecer um pouquinho da nossa história, né? Saber como tudo começou e como nós estamos caminhando. Agradeço ao presetor 3, todos vocês, dirigentes, pastores. Agradecemos também aos pastores ali de São Cristóvão. O nosso pastor fugiu o nome, noivo da irmã Ademilde. Cadê, pastor? Fugiu o nome? Aqui. Hein? Frutuoso, pastor Frutuoso. Está aqui conosco nessa noite, é presidente ali, Assembleia de Deus, em Inhaúma. Para nós também é uma honra. Vamos estar de pé, queridos irmãos. Eu quero convidar minha irmã e amiga, pastora Leir,
pastor Alei, para fazer essa oração. Somos muitos amigos porque nascemos na mesma data, né? 10 de outubro de alguma coisa. Não é? Quando não tiver bolo aqui, tem lá. Amém. O frutuoso vai estar impetrando a bênção. Por favor. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja. Estou muito honrada, pastor, muito obrigada. E fico feliz por esse aniversário da igreja, 65 anos. Que o Senhor possa continuar abençoando esse ministério, esta igreja, abençoando a sua vida, pastor, e concedendo muita saúde. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada por estar na tua presença, Senhor. Ó Deus, que culto maravilhoso, Senhor, nós participamos nessa noite, Senhor, festejando aqui, Senhor, esses 65 anos desta igreja, desse ministério. Quantas pessoas passaram por aqui, foram abençoadas, Senhor, foram muitas, Senhor, e ainda virão muitas, Senhor, para esta obra, que Tu possa continuar abençoando, Pai, fortalecendo esse ministério, fortalecendo, Senhor, toda a membresia desta igreja. Abençoa esta obra a cada dia, Pai. Obrigada por este trabalho, obrigada por esta igreja aqui neste lugar. Senhor, entregamos todos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, amanhã pastor Jaime Soares, e recebi já a notícia lá do secretário da igreja, ele virá com uma comitiva de 20 pastores, não é? Então, amanhã ele vem reforçado, não é? Irmãos, você gostou da mensagem de hoje? Amém. Você recebeu a mensagem de hoje? Amém. Você pode dar um glória a Deus forte? Quer abençoar ainda a vida? Mais um glória a Deus? Pastor, Deus te abençoe. Cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que aguardam a volta de Jesus, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém.